E aí, trader, muito bom dia. E o presidente dos Estados Unidos dá um ultimato ao Irã até terça-feira à noite para reabrir o Estreito de Hormuz. E hoje, segunda-feira, dia 6/4, tem a coletiva às 14 horas, onde deve reforçar as ameaças entre CPI e PCE na semana que capturam já o impacto do petróleo sobre a inflação americana, ok? Além disso, nesta coletiva vai agitar os mercados sobre também as possíveis questões da guerra e o cenário no Oriente Médio, perdão. Bom, a tensão é máxima, trader. O presidente estabeleceu um prazo de 48 horas até terça-feira sobre a reabertura do Estreito de Hormuz. E tem mais, a coletiva, às 14 horas, deve elevar o tom, já que o regime iraniano minimizou a pressão americana. O mercado oscila entre risco e esperança, com as notícias pontuais sobre as possíveis negociações e tentativas de manutenção do fluxo cambial sobre o petróleo, ok? Bom, os mercados permanecem nesta segunda-feira cautelosos, os futuros de Nova York ensaiam uma leve alta sobre a pressão de uma agenda mais vazia após o feriado. O petróleo recua marginalmente próximo dos $108 por barril, combinando entre tensão geopolítica e expectativa de um avanço diplomático ainda segue improvável, tá? A volatilidade é a marca dos mercados para hoje. Qualquer sinal sobre o Estreito de Hormuz impacta nos preços de petróleo, os mercados, índices, pares cambiais e o humor global dos mercados financeiros. Bom, a inflação segue batendo na porta, então fica de olho que nesta semana tem o CPI sexta-feira, tem PCE, núcleo de inflação na quinta-feira, que pode começar a capturar os efeitos da disparada do petróleo, uma gasolina mais cara rondando os $4 por galão lá nos Estados Unidos. Dados que são determinantes para calibrar as expectativas sobre juros, Federal Reserve sobre corta ou não corta e o risco inflacionário reacendendo aí o alerta global, ok? Já no Brasil, o IPCA, que segue ganhando protagonismo na semana, o Banco Central brasileiro segue pressionado entre estimular a economia e um risco de contaminação, né, sobre a inflação externa que vem chegando aí sobre os combustíveis no Brasil, tá? Incerteza domina os mercados, ameaças militares se intensificam após os rumores de um cessar-fogo provocarem movimentos bruscos no mercado. Atento, atento. Bom, vamos analisar aqui então os cenários, as oportunidades, as notícias no nosso programa aqui Gol do Dia. Eu me chamo Fabrício Nicolau e já convido você, se é novo aqui, se inscreve nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante. Não esquece de ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial da Easy Markets. Certo? Vamos então ao nosso programa do dia. Nós temos aí os 90 minutos para a gente fazer o nosso de placa e sair vitorioso no dia de hoje, ok? Vamos lá então, meus amigos. Dando sequência aqui. Pessoal, na tela aqui, o que nós temos no Yahoo Finance, tá? Deixa eu ajustar minha câmerazinha aqui, que deu uma... Aqui, aí, agora sim. Beleza pura? Ajustes técnicos, né? Quem sabe faz ao vivo. Bom, vamos lá. Diamond alerta para inflação persistente. Lembrando que este cidadão é o presidente do JP Morgan. Então ele alertou que a inflação vai continuar batendo na porta. A gente viu que este ano já não tem mais cenário de corte de juros até final desse ano, tá? Ou seja, e as palavras dele foi que o gambá está na festa, fazendo festa aí nos mercados, né? Então o CEO do JP Morgan destaca que a guerra com o Irã, né, e sobre os créditos privados ocorre, né, uma disrupção causada pela inteligência artificial. E ele está culpando a inteligência artificial. Atento, atento, que isso pode impactar nos mercados de IA, ok? Bom, o IPO da SpaceX pode impulsionar toda a indústria espacial. Lembrando que a SpaceX vai para o mercado de bolsa fazer o seu IPO. E o Bitcoin subiu na madrugada, chegou a bater os $70 por barril em meio às esperanças de um plano de paz no Oriente Médio. Bom, os mercados nesse momento, o S&P 500 segue leve alta em 0,07 positivo, Dow Jones segue caindo 0,12, Nasdaq subindo 0,35 e o índice do VIX subindo um pouquinho, 5%. O medo começou a rondar os mercados. O ouro subindo 0,59% e o Bitcoin subiu aqui 3,87%. Já no nosso calendário econômico, o que nós tivemos aqui? Hoje, feriado ainda de Páscoa em vários países como Alemanha, Austrália, China, Espanha, né, França, bastante países ainda estão
com o feriado aí de Páscoa, né? No Brasil já passou, né? Hoje já retomamos normal, mas você percebe ali, Portugal, Reino Unido, Suíça ainda estão comemorando o feriado de Páscoa por lá, ok? Então o mercado segue um pouco mais vazio com a agenda, né? Um mercado mais levemente, né? Com pouca liquidez, né? Embora os Estados Unidos vai estar aberto, então vai segurar todos os mercados hoje, porque os Estados Unidos quando abre, ele dá liquidez geral para todos os mercados, né? No Brasil a gente teve o Boletim Focus, né? Tivemos também o PMI composto no Brasil, saindo, aliás, sai daqui 30 minutos, nós temos para hoje, né? Então às 10 horas da manhã, PMI de setor de serviços, impacto nos índices brasileiros. E nos Estados Unidos nós temos o PMI de não manufatura às 11 horas. É a notícia mais importante agora pela manhã, tá? Depois, fica atento, porque às 14 horas não está aqui no nosso calendário econômico, mas tem uma coletiva de imprensa oficial do presidente americano, onde ele vai dar possíveis cenários sobre inflação, sobre a guerra no Oriente Médio. Então fica atento, porque os mercados vão enlouquecer, ok? Outro ponto importante, à noite, nos mercados ali da Austrália, nós temos a abertura, né, o PMI de setor de serviços de baixo impacto por lá. Nós temos no Japão gastos domésticos anuais e mensais, às 20h30, com a abertura do pregão asiático por lá. E às 10 horas tem notícia da inflação na Austrália, índice de preços às commodities na Nova Zelândia e anúncios de empregos também na Austrália mensal, ok? Certo? Vamos lá então, pessoal. O que nós temos mais? O que aconteceu? Vamos dar uma relembrada nos mercados. Nesta madrugada, né? Na verdade, o final de semana todo, né? A gente viu o presidente endurecendo o tom contra o Irã, né? E dando um ultimato de 48 horas, senão eles vão atacar as usinas de energia deles, as usinas de combustíveis, e ele disse, vamos dizimar tudo, né? E lembrando que um alto funcionário iraniano lá de Teherã não reabrirá, reforçou na madrugada que não vai ter não vai reabrir o Estreito de Órmuz, né, em um possível cessar-fogo temporário, né? Certo? Mas os Estados Unidos diz que segue com conversas bem avançadas, né? O próprio Irã fez um possível acordo, um plano de paz de 45 dias, né, no final de semana, tá? E o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã formulou suas respostas diplomáticas aos Estados Unidos e também anunciará em um tempo oportuno sobre o que eles estão falando, tá? Então, realmente, eles têm uma comunicação por lá, não é nada oficial, mas tem sim um possível acordo aí rolando embaixo dos panos, ok? A troca de opiniões entre Estados Unidos e Irã continua por meio desses intermediários, né? Lembrando que quem está fazendo a intermediação sobre o possível cessar-fogo é o Paquistão, tá? E na madrugada, desta madrugada, próximo ali das 7 da manhã, nós tivemos ali, aqui no Brasil, abertura dos mercados, né? Iniciando o dia ali, ataque à instalação petroquímica no Salt Pars, no Irã, tá? Então, o que aconteceu? O dólar disparou, depois recuou, o mercado segue em voláteis, o S&P 500 deu uma leve queda, depois retornou tudo, e o petróleo Brent chegou a disparar ali na casa dos $111 por barril, depois voltou, né? Então, os mercados vão seguir enlouquecidos nesta segunda-feira e na terça, com esse cenário que nós temos, que nós acabamos de ver, né? Vamos começando aqui a analisar os gráficos, pessoal. O que nós temos aqui? O índice americano, vamos para o principal índice econômico do mundo todo, o S&P 500, né? Seguindo aqui, pessoal, sexta-feira, vocês acompanharam o payroll comigo, entrei ao vivo, a gente conseguiu analisar essa notícia em tempo real. No domingo, na abertura dos mercados à noite, a gente percebeu os mercados caindo, né? Percebemos aqui os mercados caindo, tá? Outro ponto importante, depois nós conseguimos identificar esta retomada do mercado americano, fechou todo o gap de alta, né? Fez aquela captura de liquidez aqui, né? Região de order block, e depois fez um fair value gap, acelerou num cenário de alta. Aqui nós encontramos uma região onde vendedores permaneceram no S&P 500, segurando ele um pouquinho, tá? Mas possivelmente, pessoal, para hoje, eu percebo o índice S&P 500 num cenário mais altista, né? Tentando buscar aí, né, uma retomada de alta. Olha só, encurtando os candles aqui, a gente pode ter um possível cenário bom hoje para os mercados S&P 500, tá? Só que, lembrando, nós temos essas notícias, temos as coletivas de imprensa que podem tirar e desprogramar todo esse padrão. Lembra que sempre notícia é imprevisibilidade, nós não sabemos exatamente o que vai ser falado, né? E aí, se é uma situação negativa, o impacto é negativo. Se é uma notícia positiva, enfim, plano de paz confirmado, as bolsas disparam, né?
Então, o que nós temos aqui, tá? O SP500 vai liberar um rally, né? Ele está encurtando a trocação de candles aqui. Lembrando que nós temos uma base de preço para cá, ó, tá? Bem nesta região aqui. Então, sim, né? Ele fechando em verde ou até engolindo este candle aqui, ó, né? A gente vai fazer um engolfo e retomada altista, tá? Até aqui em cima, basicamente, pessoal, né? Essa resistência e rompendo, a gente dá sequência à continuidade do movimento. Olha só que legal, a gente percebe fundos ascendentes aqui, né? No SP500 aqui, estou no time frame de 1 hora, tá? Então eu vejo sim com um cenário mais otimista e bom para hoje nos índices americanos, tá? Que mais que nós temos aqui? Os índices asiáticos, como que foi o pregão asiático também, cenário altista, seguindo o SP500. Na Europa, os mercados seguem, os futuros de lá seguem funcionando, mas ainda com uma baixa liquidez, né? Então o DAX da Alemanha segue aqui, ó, em movimentação padrão de alta, né? Que mais que nós temos aqui? Deixa eu ver. Não, os mercados por lá seguem fechados, pessoal. Perdão. O DAX da Alemanha segue fechado, Ucrânia segue fechado, o CACEM, o FTSE do Reino Unido, também todos permanecem fechados por causa do feriado de Páscoa na Europa, né? Que ainda é prolongado. Né? Que mais que nós temos aberto aqui? Então, são os índices americanos, índices asiáticos. As ações americanas vão funcionar normal no período das 10h30, com a abertura do pregão americano. Nós temos aqui ações da Apple, ó, retomada altista, acima da nossa linha central do pivô, retomada de alta. Facebook também, mesmo gráfico. Que mais? Google, vamos ver o Google também. Google também, ó, já deu cruzamento de compra e vai dar mais uma continuidade no movimento, ó. Mais retomada altista aqui, seguindo acima da nossa linha padrão do pivô, né? Ok? Cenário altista aqui para os mercados americanos também. Já nas commodities, pessoal, tem que ficar atento ao petróleo, né? Porque assim, ó, o petróleo você vê que ele está muito correlacionado. Se ele cai, as bolsas sobem. Se ele sobe, as bolsas caem, né? Com todo esse conflito no Oriente Médio. E o petróleo segue aqui, ó, uma base de preço bem importante nessa região dos $105, tá? Ele veio fazendo fundinhos aqui, ó, próximo dos $106 e nos 107.500, basicamente, tá? Se ele perder este fundinho aqui, sim, a gente vai testar os 105 e aí, quem sabe, a gente possa até perder essa região por cá, né? Mas o que eu vejo mais no petróleo, né, é ele lateral para o dia todo aqui, num cenário de incerteza. Ninguém sabe ainda se vai ter o plano de paz, se vai ser oficialmente, né, esse cessar-fogo de parada por 45 dias nos mercados de guerra lá, que impacta diretamente o petróleo, as commodities, né? E o ouro segue subindo em todo esse cenário, né? Olha só, o ouro, segue aqui em retomada altista, estava num cenário de lateralização, conseguiu romper este canalzinho aqui e retomada altista para o ouro também, com um cenário positivo. Percebo o ouro voltando em retomada aqui. E atento, ó, quando ele chegar nessa região dos 4.700, lembra sempre, região de milha, região de bola, ele pode dar uma segurada e só rompe essa região com volume, com força compradora. O ouro já deu um cruzamento de compra aqui, tá? E caso ele volte a fazer esse cenário de retomada, nesta confirmação aqui, ó, pessoal, é um cenário de que ele vai continuar subindo, tá? Ele rompendo exatamente esta região dos 4.700, tá? Lógico que você pode aproveitar esse pullback aqui e aí, né, pegar a retomada do movimento, que eu acho bem legal também, né? Certo? Que mais que nós temos aqui? Dominância do dólar no mundo todo. O dólar, né, na sexta-feira ganhou força com o pair-all, depois na madrugada de ontem, perdeu todo esse movimento com possível plano de cessar-fogo, né, de 45 dias temporário e reabertura do Estreito de Hormuz. A gente está percebendo um dólar enfraquecendo nos próximos minutos, até por sinal, se ele perder esta região aqui, ó, que seria os 99.600, é uma confirmação de queda, né, ele faz um pivô de baixa, ok? Aí nós temos base de preço aqui no suporte 1, temos suporte 2, ok? Então, um cenário de queda aqui na dominância do dólar, né? A gente tem uma região que vai demorar ainda para ele perder, pessoal. Só rompe se a gente realmente tiver um acordo diplomático e ser oficial sobre o cessar-fogo, aí ele vai romper essa região de orders blocks, que tem muita gente interessada a comprar nessa região dos 99.500, 99.400 até 600 aqui, ó. Nesta região aqui, uma região mais forte aqui, que ele vai ter dificuldade de romper, né? Só um possível cessar-fogo mesmo, seria o fim de guerra para ele chegar aqui para baixo, beleza? Que mais? Vamos aqui para os mercados criptos. E o BTC seguiu em retomada altista, por um sinal muito bom, né, pessoal? Saindo aqui dessa nossa lateralidade aqui, né? No 4 horas ainda estamos dentro do canal, né? Mas no espaço das últimas horas, a gente saiu de um cenário lateral
e também seguimos aqui em retomada altista, né? E o mercado cripto, o que que eu vejo, pessoal? Né? Agora fazendo um possível pullback também, né? Trabalhando acima da nossa linha central do pivô, né? Um cenário de alta, e aí a gente percebe o BTC continuando o movimento altista e chegando aqui na casa dos 70, 71. Aí é um ponto objetivo, pessoal. Rompendo 71, a gente retoma lá para 72, 73, buscar até os 77 ou 80 mil dólares, tá? O importante é o quê? Ele sair dessa região. Conseguindo sair dessa região, a gente vê o cenário de retomada voltando no mercado de cripto, ok? Que mais que nós temos aqui? Pares cambiais, euro e ien, euro JPY. Euro JPY estava num cenário lateral, né, nas últimas horas aqui, e agora na madrugada deu uma disparada, né? E neste exato momento também, o euro ien aqui, pessoal, está numa região de resistência, né? Rompendo esta região, ele vai testar de novo. Acho que por sinal, pessoal, ele fez uma captura de liquidez nessa região e vai fazer um Fair Value Gaps aqui, ó. Se vamos dar uma olhadinha no 15 minutos, se a gente já tem Fair Value Gaps, ok, o que nós temos aqui, meus amigos? Bom, ainda não deu FGV, não deu Fair Value Gap, deixa eu ver, não deu Imbalance, ainda tá, não deu um FGV aqui, tá, pessoal? Mas esse FGV pode ser aqui exatamente este rompimento desta região aqui, que pode acontecer, né? Aqui, ó, pessoal, tá? Daqui para cima aqui, ó, pode tudo acontecer, um fator de imbalance, e aí a gente tem uma confirmação de que os mercados do euro JPY voltam a subir forte, ok? Fica atento às oportunidades, né? Ok? Que mais que nós temos aqui? Austrália versus dólar, dólar australiano versus dólares americano. Ó, o índice da Austrália segue em retomada altista, com uma leve tendência de alta aqui também, por sinal positivo aqui, ó, pessoal, tá? Retomada aqui do movimento. Fica atento, porque aqui, ó, ele tá funilando aqui um triângulo, né, ascendente. Então, caso ele consiga romper daqui para cima, vai fazer o reteste aqui, tá? Vai fazer o reteste aqui. E aí ele retoma o movimento como um pivô de alta também. Né? De repente uma confirmação de um FGV, tipo estilo isso aqui, ó, de fator de imbalance também pode ser o catalisador para o movimento altista. Né? Só toma cuidado porque ele está afunilando, ele vai romper. E aí também o outro cenário possível que pode acontecer é ele romper para um movimento de queda, né? Caso o dólar ganhe força, né? Caso não tenha um cessar-fogo, por exemplo, né? A gente pode ver a moeda australiana perdendo força, ok? Né? Porque ela tá ali Austrália versus dólar americano. Então essas duas moedas estão competindo ali, né? Quem está mais forte. No momento, o dólar australiano está mais forte. O que mais que nós temos aqui? Euro versus dólar. Olha aqui o euro ganhando força, né? Na sexta-feira a gente viu todo esse movimento de queda e na madrugada de ontem a gente viu o dólar perdendo força e aí o euro ganhando valorização frente ao dólar, né? E o euro aqui, pessoal, o grande potencial dele continuar um movimento de alta aqui, tá? Continuar esse movimento até aqui em cima, aqui, ó, no 1,15.600, né? Que é uma resistência e aí rompendo a gente estica o movimento ainda para cima, beleza? Euro USD. O SDCAD e o SDJPY, dólar mais fraco, então a gente percebe o dólar movimento mais de queda, né? Se perder essa linha do pivô para o dia todo, o dia de hoje, pode ser um cenário de tendência de baixa aqui no dólar e ien, tá? Que mais? Libra britânica também é mais forte, ó, fazendo retomada de continuidade do preço acima da nossa linha central do pivô, retomada altista aqui na Libra também, tá? Ok? E os mercados brasileiros, né? Vamos ver como foi o nosso EWZ lá fora. O EWZ abriu em alta, né? Com o cenário aqui de abertura, abriu em alta, ok? Como foi a abertura do índice também em alta, né? Abriu em alta, caiu, já corrigiu, quase fechou o gap e agora tá subindo, né? Então na abertura foi uma abertura agitada, né? Subiu e caiu ao mesmo tempo, né? Na abertura dos mercados brasileiros, né? Ok? Mas assim, como o cenário está autista, ele pode acompanhar o fator externo, o cenário externo, né, internacional. Então, já está acompanhando, né? Pode testar aqui a máxima aqui da semana já, né? Pro dia de hoje, né? Só daí fica atento à correção que pode vir também no meio do caminho, os pullbacks aí, né? O dólar abriu em queda, fechou o gap, né? E agora está num cenário mais de lateralização para hoje. Índice dólar, deixa eu ver o mini dólar aqui no Brasil. Que mais, pessoal? Acho que era isso, né? Que mais nós temos aqui? Euroaudi, deixa eu ver. Olha só, Euroaudi também está num movimento bom, pessoal. Olha só, depois de um cenário de queda, acumulou aqui, ó, várias regiões aqui de compras, né? Euroaudi aqui, ó, rompendo essa região, pode sim, pessoal, dar uma esticada aqui para cima, tá? Euroaudi, né?
Ó, e vai dar cruzamento logo aqui das médias. Também você pode esperar o cruzamento também, tá? As médias já estão se aproximando. Já vai dar um cruzamento, né? Um cenário de reversão deste movimento de baixa aqui, tá? Certo? Então, ó, na tela, bastante oportunidades para vocês. Falamos de índices, ações, pares cambiais, né? Falamos do mercado de cripto, ok? Então, bastante cenários que você pode estar achando as oportunidades em algum desses ativos e aproveitar o dia, né? Só fica atento que às 14 horas tem a coletiva de imprensa do presidente, né? E nesse horário vai estar bem volátil, então se você gosta de volatilidade, volume e vol, aproveita bem esses cenários também. Quando ficar bem barato, você aproveitar o movimento comprando e quando ficar muito caro, você aproveitar o movimento vendendo. Lembra sempre, somos traders. E um outro ponto importante, não esquece de se inscrever no canal se é novo aqui. Se já é inscrito, deixa aquele baita joinha que me ajuda bastante, tá ok? E ative o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilho aqui no canal oficial da Easy Markets. Um grande abraço a todos, juízo, bons trades e ó, já convido você, amanhã eu vou fazer uma live ao vivo, então se prepare amanhã às 8h30 da manhã, entre 8 ou às 8h30, ainda estou definindo os horários, vai ser próximo desse horário, né? No máximo 8h15 ali, ao vivo com vocês, tá? Pra gente acompanhar o cenário internacional, certo? Chega por hoje, grande abraço a todos e vejo você amanhã. Juízo, bons trades e até!